paz do Senhor Jesus. Tudo bem com você? Como está o término desta semana? Uma semana marcada pelo frio intenso aqui em Curitiba. Nós tivemos na segunda-feira uma sensação térmica de 3 graus negativos. Já imaginou isso? Muito frio. Mas o bom Deus nos cuidou, nos sustentou na presença, tem nos guardado, nos dado livramento. E por este motivo nós podemos agradecer. Você é grato, angustiante, mas Jesus tem cuidado de você. Ele tem nos permitido viver experiências diferenciadas. Paz do Senhor, Letícia, Deus abençoe. Nesta manhã, eu estive buscando o Senhor em oração e o Senhor queimou em meu coração uma palavra que acendeu uma chama tão grande, que imediatamente eu entendi que era da parte do Senhor, para transmitir no meu e no seu coração. Eu gostaria muito de lhe pedir uns minutinhos da sua atenção para nós edificarmos juntos, falar do Mestre. Coisa boa é sentir a presença dele. Coisa boa é estarmos em comunhão com ele. Coisa boa é podermos adorar e exaltar este Deus Todo-Poderoso. Então, se você puder, acompanhe até o final. Eu tenho certeza que a palavra que o Senhor colocou no meu coração, ela tem endereço certo e ela será de edificação. Não porque eu sou boa ou porque o pregador é bom, é porque a palavra é dele. E ele garante que nesta tarde em meu coração tinha testificado que é tarde de provisão, é tarde de providência. Neste dia o Senhor me manda um vasinho, uma vasinha, colocou para mim várias vezes para viver propósito. É necessário suportarmos processos. E bem sabemos que nestes dias os processos estão dolorosos. Os processos eles estão cada dia mais arrojados. Mas jamais esqueça o que o salmista disse: eleve os teus olhos para o monte, para o alto, porque de lá vem o teu e o meu socorro. Vamos edificar juntos? A palavra que o Senhor colocou em meu coração está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 6, verso de número 6. Aleluias! A tradução que eu tenho em mãos diz assim: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechado a tua porta, orarás ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Talvez você olhe para esta palavra e diga assim: irmã Verônica, que palavra conhecida. Mas eu tenho certeza e eu sinto esta chama no meu coração com tamanha convicção de lhe dizer
que você hoje vai olhar para ela de uma forma diferenciada. Nós estamos vivendo neste momento, um momento da igreja de abre porta, fecha porta de templo. Nós estamos vivendo nestes últimos dias um tempo onde nós pensamos que as pessoas voltariam correndo para o centro da vontade, mas ao contrário disso, as pessoas acabaram se dispersando. Nós estamos vendo dentro da sociedade a qual nós estamos inseridos nos dias de hoje, briga política, briga por poder, briga religiosa, briga e conflito familiar. Mas nós estamos vendo uma geração que aprendeu a reclamar nas redes sociais, a protestar nas vias públicas, a expressar o direito da liberdade de expressão, esquecendo-se de vida de secreto. Nós temos a geração que mais tem se expressado verbalmente e publicamente. Não é difícil nós contemplarmos nos dias de hoje os mais diversos tipos de marchas, os mais diversos tipos de movimentos sociais que defendem ideologias das mais diversas formas. E nesta manhã o Senhor me trazia exatamente isso. O Senhor me trazia a menção de quanto nós temos nos expressado para fora. Você já percebeu o quão fácil, incontáveis vezes, é desabafar as nossas angústias com alguém que nós podemos ver e tocar? O quão é fácil nós podemos expressar aquilo que nos angustia diante de muitos de maneira verbal. No entanto, quando nós olhamos para a Bíblia, que não é um livro atual, ele é um livro eterno, ele é o mesmo ontem, será hoje e continuará eternamente, no qual nós não podemos mudar nenhuma palavra e nenhuma letra, nós vamos ver agora o Verbo encarnado. Nós vamos ver agora que a promessa da semente que nasceria do ventre de uma mulher, com a missão de esmagar a cabeça da serpente, ela é real. E particularmente o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, ele vai escrever para o povo judeu, dizendo: ei, sabe o Messias, aquele que Isaías disse que seria Emanuel, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, maravilhoso, conselheiro? Pois é este nascido de Maria. Ele tem descendência real. É ele que nós estávamos esperando. No entanto, tão apegados na cultura, na letra e no entendimento humano, muitos agora fecham o seu ouvido e não acolhem a verdade absoluta de que Jesus agora é real. Então, nesta tarde, Jesus está dizendo: ei, a primeira coisa que ele precisa ministrar no seu coração nesta tarde é que a presença dele é real. Nesta tarde, você e eu podemos elevar as nossas mãos ao céu e dizermos: porque ele vive.
move. Nós cremos sim que o hoje está no controle dele, que o agora está no controle dele, que o amanhã ele já tem preparado para o povo dele e que o plano dele é melhor e maior do que o nosso. Frente a esta verdade absoluta, nós vamos ver que caminhar com Cristo muitas vezes nos leva para alguns desertos. É por isso que Mateus capítulo 5 agora vai estar escrito que o Espírito levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus agora está dizendo também que servir a Ele não nos exime de prova. Servir a Ele não nos exime de luta, não. Que o adversário da nossa alma, ele sabe quais são as nossas necessidades. Durante um período de jejum, naturalmente, o processo da fome é real. E agora o adversário da nossa alma vai começar a intentar Jesus, oferecendo coisas que rapidamente muitos caem nos dias de hoje. Quando nós somos convidados a caminhar no deserto, nós precisamos nos cuidar com que tipos de pratos nos são ofertados. No deserto, algumas pessoas se levantam na nossa história para nos vender atalhos. Mas Jesus, o Todo-Poderoso, Cristo que você e eu adoramos, em João capítulo 14, ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, nesta tarde, Jesus está dizendo: ei, não corte processos, não pule caminhos, porque eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Este Cristo agora vai nos ensinar outra lição extraordinária. Você já parou para pensar o poder da tua adoração? O inimigo oferece poder, dinheiro, tudo que os olhos humanos se enchem com facilidade. Tem gente que se perde no deserto por conta de oportunidades que parecem financeiramente ou status de poder e agora eles saem do centro da direção. Outros pensam que podem combater e lutar contra o diabo. Só que a Bíblia vai dizer que é resistir. Ei, querido, este processo de deserto tem um período para acabar. E ele não vai acabar com você ferido, porque Jesus não te levou no deserto para você se machucar. Também não vai acabar com você morto, porque deserto não foi o caminho da tua morte. Também não vai acabar com você sem voz, porque ele também não te deixou no silêncio. O deserto que o Senhor te colocou nesta tarde, aleluias, oh, Ramayashuni Kayamanda, é para você aprender a ser dependente dele, para você reconhecer o poder da tua adoração. O inimigo agora no ápice do poder, ele vai dizer: se prostre a mim. Ei, você consegue reconhecer o valor que tem os teus joelhos no chão? Você consegue reconhecer o poder que há na tua adoração?
Tem gente nesta tarde que está adorando com lágrimas, que está adorando com gemidos, porque o teu deserto só está te fazendo sentir vento. O teu deserto tem colocado convites que tendenciam roubar a sua paz. Mas o Senhor manda lhe dizer nesta tarde: resista, porque antes de eu te colocar no deserto, você já sabia a sua identidade, e a sua identidade é a identidade de filho. Você não vai precisar comer o prato que o deserto te oferece. Você não vai precisar percorrer o caminho que o deserto lhe oferece. Você não vai precisar vender a tua adoração. Você não vai precisar ferir os teus princípios. Mas nesta tarde o Espírito Santo de Deus diz: neste deserto eu te coloquei, amando e amaia sépia. Bruna, entenda o que o Senhor diz a você nesta tarde, porque o meu coração lateja. Ele diz: neste deserto eu coloquei você, para você entender o poder que há na tua adoração, o poder que há sobre a tua vida quando os teus joelhos tocam ao chão. Resista, porque as artimanhas, os intentos e os levantes baterão de retirada, e neste deserto não sofrerá dano algum, porque quem baterá de retirada é o adversário da sua alma. E depois do deserto, o Senhor trará mensagem de vida. Depois do deserto, o Senhor prepara lugar para assentar-se. O Senhor tem novidade de vida depois do deserto. É depois do deserto que o ministério de Cristo agora atrai multidões. E agora nós podemos dizer que começa-se agora a reforma da religiosidade. Porque formar religiosos é fácil. Porque religioso tem facilidade em recitar textos decorados. Religiosos têm facilidade em externar ideias que lhe vendem. Religiosos têm facilidade de cumprir lei, porque tudo que precisa de muita lei expõe a fragilidade de intimidade. A paz do Senhor, irmã Silmar. Já parou para pensar que aonde tem muita lei tem pouca intimidade? É por isso que o jovem rico não tem dificuldade de seguir as leis e os estatutos, e quando Jesus diz a ele quais as leis, ele diz que isso ele já fazia. Aí quando Jesus diz: então vende tudo que tem, Jesus está dizendo, tem alguns momentos que nós somos convidados a renunciar o nosso eu. Tirar de nós tudo que para nós algum momento foi valioso e dividir. E aí quando é isso, nós vamos ver que tem pessoas que chegaram à presença, mas nunca experimentaram a graça desta presença. Porque para ter a graça da presença, ainda é necessário ter renúncia do meu eu. E a Bíblia agora vai dizer que as pessoas estão à volta de Cristo. E para quem acha que a geração da graça é mais fácil, Jesus agora vai dizer que nós somos luz do mundo. Paulo aos Filipos, a carta de Filipenses, vai novamente dizer: e vós sois luz no mundo de trevas.
Como eu posso ser luz, irmã Verônica? Sabe quando nós somos luz? É quando tá todo mundo olhando no noticiário, dizendo, agora eu morro. Aí você tá dizendo, em breve eu vou para minha casa. Tá todo mundo olhando o deserto e agora alguém tá dizendo, agora nós vamos morrer. E aí você levanta ao romper da manhã e um milagre acontece na tua história e você diz, o que é isso? É como maná, ninguém sabe definir, ninguém sabe explicar, só diz o que é isso. E eu quero profetizar nesta tarde que você que está na direção do Espírito Santo, resistindo neste deserto frente à presença, o Senhor está dizendo, ei, fica tranquilo, tem um milagre sendo gerado, um milagre que ninguém sabe explicar, um milagre que ninguém consegue compreender. E quando você se deparar com ele, a palavra que saltará dos teus lábios é dizer, o que é isso? Aleluias. A Bíblia vai continuar e ele vai dizer desta maneira, que as pessoas agora desejam estar frente a Jesus. Alguns por curiosidade, alguns porque precisam de um milagre, outros porque precisam ter certeza da divindade ou para persegui-lo. As manifestações que levam a Jesus são as mais diferenciadas possíveis, o que não é diferente nos dias de hoje. Há um grupo que está na igreja pelo que ele pode dar. Há um grupo que está na igreja pelo que ele pode fazer. Há um grupo que está na igreja achando que pode ser celebridade. Mas também tem um grupo que está na igreja por quem ele é. E por quem ele é, este grupo tem se mantido firme diante da presença. Como é que a gente vai entender qual é o grupo que está interessado por quem ele é? E aí, neste termo, nós vamos conseguir compreender. Ninguém, ouça bem, ninguém que teve um encontro verdadeiro e genuíno com o Mestre sai da mesma maneira. É por isso que agora os discípulos vão olhar para o Mestre e dizer, Mestre, nos ensina a orar. Quem teve encontro com Jesus está entendendo essa palavra. Está entendendo que orando, ele ainda cura, aleluias. Está entendendo que orando, ele ainda liberta. Está entendendo que orando, ele ainda faz milagres. Só que aí Jesus responde de forma muito ousada. E aí ele vai dizer que algumas coisas precisam ser renunciadas. Primeira renúncia, o meu eu ser evidenciado. É impossível seguir a Cristo e querer que o meu eu apareça. Porque João escreveu dizendo, para que ele cresça, eu preciso diminuir. E para ele aparecer, eu tenho que desaparecer. Aí Jesus vai levantar um outro público e ele vai dizer, vocês não. Sabe você que está assistindo essa live nesta tarde? Ele está dizendo, tem gente que está assistindo nessa tarde, dizendo, Senhor, porque comigo é tudo diferente? Porque comigo há uma angústia que sempre me leva a sentir que eu não vou vencer? Porque as lágrimas visitam os meus olhos com tanta facilidade? Por que é que o meu coração anseia angustiadamente para às vezes eu me retirar e estar a sós contigo? Aí ele vai dizer, na oração encontro calma, na oração encontro
encontro paz. Orar a Deus faz bem pra alma. Falar com Deus me satisfaz. Aí ele está dizendo, é porque você é filho, aleluia. Andai a suribia labaia sépia. Andai a cheia mandou que a mandarai. E filho precisa de intimidade. Quem não desenvolveu intimidade ainda, só consegue falar com Deus quando tem espectadores. Quem não desenvolveu identidade de filho, só consegue sentir a presença com o microfone na mão. Quem não desenvolveu identidade de filho, só consegue dar glória a Deus quando tem alguém olhando para ele. E Jesus vai dizer, este público eu também conheço, de pessoas que só oram dentro do templo, só oram quando estão vistos nas praças. Aí ele diz, você é diferente, aleluias! Grande é o nosso Deus. Vocês são diferentes. Vocês não precisam anunciar na praça, não. Vocês não precisam ter público para sentir a presença, não. Vocês são diferentes. Aí eles estão dizendo como se fosse, então nos ensina. Até este exato momento, eles conheciam Deus Todo-Poderoso, eles conheciam Elohim, eles conheciam Jeová, Yahvé, eles tinham por todos os nomes. Mas depois de Mateus 6, aí ele vai dizer, vocês, quando orarem, digam, Pai Nosso. Ele está dizendo, ei, quando você orar, lembra que você está falando com o seu pai. Você não é órfão. E com o seu pai é diferente. Porque na presença do seu pai, você pode entrar no seu quarto. Pode ser sincero, sem hipocrisia. Lá na tua intimidade com o teu pai, você pode derramar o seu coração e viver o avivamento que foi predito por Joel, rasgando o seu coração, se enchendo de poder, se enchendo de ousadia, se enchendo da graça do Espírito Santo. Você já conseguiu visualizar na sua caminhada cristã pessoas que falam com uma eloquência espetacular, extraordinária, mas às vezes você sente um vazio? E concomitantemente, ao mesmo tempo, alguém que nem consegue ter toda aquela explanação vai recitar um salmo e uma graça cai de forma diferenciada. Aí é Jesus dizendo, eu conheço quem tem vida de secreto. E nesta tarde, Jesus veio falar para você, eu sou Deus de portas fechadas. Andai, ai, show, yarabaia, para proteger filho, eu fecho porta. Não acredito, irmã Verônica, é verdade. Eu fecho a porta da arca, porque a água ameaçava os meus filhos a morrerem afogados.
Então tem algumas portas que eu fecho para haver proteção. Eu também fecho portas para proteger a estrutura e fazer você viver milagre. Não entendi, irmã. Como assim? A viúva, quando o filho dela morre, e Elias vai deitar sobre o filho dela, ele fecha a porta. Por que fecha a porta? Porque se ela visse o processo de alguém deitar sobre o menino, ela não ia suportar o processo. E aí ele fechou a porta. A filha de Jairo, o principal da sinagoga, filha naquele tempo, diria alegria. E aí alguém está lá no lado de fora, preparando para fazer o cortejo fúnebre. Jesus chega e diz: a menina não morreu, apenas dorme. E o que eles fizeram? Riam dele. Porque tem milagres que você precisa viver que está na porta fechada. Quem não tem estrutura para viver o teu milagre, ele fecha a porta e deixa para fora. Porque também não tinha estrutura para ver alegrias sendo colocadas de pé. Nós vamos ver também a viúva do azeite, que Eliseu diz: vai na tua casa, pega vasilhas e não poucas, fecha a porta e deita e veja o azeite que vai descer. Também temos um Deus de portas fechadas, que está convocando a igreja de 2021 e dizendo: é na tua porta fechada que vai ser gerado um milagre para você. Quem foi que te disse que você está sozinho quando você fecha a porta? Acaso você esqueceu que o véu do templo se rasgou e você pode adorar? Aí ele está dizendo: eu estou te vendo no teu secreto. E às vezes os nossos olhos não contemplam o que Deus está fazendo. E foi assim com o povo de Israel, quando no livro de Êxodo, o povo está clamando e parece nada acontecer. Só que lá no Monte Horebe a sarça já tinha fumegado e Deus estava dizendo: eu vi e ouvi a aflição que o meu povo tem passado. Nessa tarde Jesus está dizendo: eu tenho visitado os secretos. Se você crê, nesta tarde o Senhor está lhe dizendo: eu tenho visitado os secretos. E nos secretos nós vamos ver incontáveis vezes as 3 lições de Sarepta. O que era a Sarepta? É a terra de fundição. É quando a prova nós já olhamos para o céu e pensamos, quem sabe, Senhor, pior do que tá, não pode ficar. Eu só tenho o necessário para hoje. Eu só tenho o necessário para este pão e eu acho que eu vou morrer. E aí nós começamos a vivenciar alguns milagres e aí de repente o menino morre. É aquela hora que a gente olha para o alto e diz: Senhor, pior do que tá, não fica. E ficou, algo morreu. Talvez nessa tarde uma alegoria: morreu a sua alegria, morreu os seus sonhos, morreu a sua esperança, morreu a sua felicidade. Só que aí Elias vai nos ensinar algo. Ele vai pegar o menino, vai fechar a porta, vai deixar a mãe de fora. Porque em Sarepta, querido, nesta prova de fogo a qual você está inserido, 3 lições nos são ensinadas. 3 lições. Primeira lição: o seu Deus é o Deus Todo-Poderoso. O seu Deus é o Deus dono da vida. E o seu Deus é o Deus de
portas fechadas. Quando nós aprendemos essas 3 lições, Deus está dizendo nesta tarde: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu sou o dono da vida e faço como eu quero. E eu respondo quem me procura de portas fechadas. Portas fechadas é muitas vezes sermos que nem a sunamita. Com a porta fechada, nós deixamos o que geramos no joelho. Tem gente nesta tarde que gerou promessa no joelho e parece que a promessa morreu. Gerou reconciliação, restauração de matrimônio no joelho e de repente parece que a sua promessa morreu. Mas nesta tarde Jesus me levanta no coração para lhe dizer: ei, querido, feche a porta da tua casa, vai ter diante da presença, e não conte para todos o teu sofrimento, conta para o teu Pai. Para quem não tem bálsamo, diga: está tudo bem. Para quem não tem estrutura, diga: está tudo bem. Para quem não vai conseguir sarar as tuas feridas, diga: está tudo bem. Mas quando chegar na presença, se derrame diante dela e diga: ei, morreu, morreu. Tem gente nesta tarde que está assistindo esta live e que está dizendo: eu nem tinha pedido, eu não tinha pedido este ministério, mas nasceu aqui dentro e de repente parece que morreu. Eu não tinha pedido para o Senhor me dar aquele carro daquele ano e de repente chegou na minha mão e aconteceu um vento e agora parece que ele morreu. Tem gente nesta tarde que está assistindo esta live e que parece que todas as tuas promessas morreram, mas o Senhor diz para você nesta tarde: te levanta, se derrama diante da presença e para os demais diga: tá tudo bem. É o teu Pai. E tu, você, quando orares, fecha a porta do teu quarto, fecha a porta do teu quarto, porque uma igreja que acostumou em evidência, Jesus está dizendo: eu estou preparando um tempo de milagre para quem tem intimidade para me chamar de Pai, para quem ainda tem intimidade para me buscar, independente da circunstância e da situação. Tá, irmã Verônica, eu vi muitas passagens de Deus de portas fechadas. Você percebeu o quanto de coisa Deus faz de porta fechada? De porta fechada, ele levanta um Moisés que estava perdido. De porta fechada, ele providencia azeite para uma viúva que pensou que tinha perdido tudo, inclusive perderia os seus filhos. De porta fechada, ele também devolve a vida para o filho da viúva. De porta fechada, ele nos protege de muitas vezes nos afundarmos e morrermos frente às circunstâncias adversas a qual nós estamos inseridos. De portas fechadas, ele ressuscita promessas, sonhos e honras que muitas vezes nós nem havíamos pedido. Ele nos deu, mas um belo dia morreu. E aí, quando morreu, a gente volta e diz: eu nem tinha lhe pedido isso. Mas ele está dizendo: quando eu fecho a porta, muitas vezes você não vê o processo, você não vê a maneira que eu estou trabalhando, você não entende os propósitos que eu tenho com você. Mas quando você fecha a porta, você está clamando um Deus que cuida, um Deus
que sara, um Deus que liberta, um Deus que restitui e que diz a palavra dele que é fiel e verdadeira. E o teu Pai que te vê, ele está te vendo nesta tarde. Ele vê, te recompensará. Nesta tarde, o Senhor manda eu dizer a alguém: fica tranquilo, Deus está vendo o teu choro no teu quarto. Sabe aquele louvor que diz: há momentos que palavras não podem expressar, eu elevo em dose a minha intercessão, quando eu dobro os meus joelhos em meio às situações, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir tua presença em meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou aqui e quero lhe dizer, ainda que eu tenha que chorar, te servirei, porque contigo é bem melhor todos os percursos. Nessa tarde, Jesus separou para mim e para você, para te relembrar que o teu milagre está na tua porta fechada. Conta para Ele nesta tarde o teu milagre. Deus, nesta tarde, tem vidas para trazer na tua história. Tem promessas para ressuscitar na tua chamada. E quando orares, entra no teu quarto, porque a tua adoração move a mão de Deus. Aleluias. E eu encerro lhe dizendo: Paulo de Tarso, na rua direita, orando, Deus manifesta na casa de Ananias, dizendo: Ananias, desce a rua direita, porque lá tem um homem por nome de Saulo que está orando. Eu posso nem saber o teu endereço, eu posso nem conseguir lhe enviar uma carta, porque eu não sei o código postal da sua casa. Mas se nesta tarde a tua voz estiver sendo levantada em uma porta fechada, o Senhor está dizendo: eu sei aonde você mora. Descansa o teu coração, porque o teu Pai te viu e te ouviu nesta tarde. Você crê nesta palavra? Vamos orar? Soberano Deus, eterno Pai, nós te louvamos e bendizemos, porque em uma geração, Pai querido, Pai amado, que há tanta disputa por público, o Senhor ainda reserva uma porção da tua graça para alguém que tem guardado princípios de secreto. Deus, eu não sei, Pai querido, quantos Noés, Jesus, que vão ser alcançados por esta palavra. Noés, papai, no sentido de que alguém nem acredita na chamada que o Senhor direcionou e desceu ao coração dele, mas tem lhe obedecido, acreditando que o Senhor que mandou fazer a arca é o mesmo Deus que se responsabilizará pela chuva. Eu não sei quantas mulheres de identidade desconhecida estão vendo alguém bater no seu portão, Pai querido,
com ameaça contra os seus filhos, contra a sua família, com credores na sua porta, Jesus, mas estão dizendo que temem ao Senhor, e o Senhor nesta tarde veio dizendo: ei, traga as tuas vasilhas, porque vai descer azeite dentro das botijas que você tem dentro da tua casa, e traga todas as vasilhas, porque a graça é abundante. Tem alguém nesta tarde que possa estar como a Sunamita, olhando para algo que se perdeu e ela nem havia pedido, olhando para promessas que outrora alegraram o coração dela, mas hoje estão despedaçados, estão mortos, mas ela gerou no joelho e tem indagado ao Senhor se era para me tirar, porque me deu o que eu não pedi, mas não tem se lamentado, mas tem diante da tua presença se derramado. E o Senhor nesta tarde é Deus que visita este lar e devolve a vida. O Senhor é o Deus de provisão. O Senhor é Deus que levanta vasos que oram em portas fechadas, independente de quem seja, independente da opinião humana. O Senhor conhece o endereço, o Senhor conhece o CEP. O Senhor nesta tarde está dizendo a alguém: a tua adoração tem poder, a tua adoração é poderosa, e a tua adoração nesta tarde está chegando à presença de Deus com um cheiro suave, com um cheiro agradável, e Ele está lhe dizendo nesta tarde: o teu Pai te ouviu. E descansa, porque a recompensa dele chegará na sua casa. Você crê nesta palavra? Eu tomo posse da bênção que o Senhor ministrou sobre a minha vida nesta tarde, e chegará sobre a sua também. E nós teremos testemunhos, porque grandes coisas fará o Senhor em nosso meio. Amém? Que o nome do Senhor venha a ser glorificado. E eu creio que em nome de Jesus, assim como a irmã Angelita testemunhou na última live, que enquanto nós adorávamos aqui, Jesus curou o esposo dela, o irmão Felipe, lá no hospital, e o trouxe para casa, é o mesmo que nesta tarde está gerando um milagre aí no seu lar, e ele será para honra e para glória do Senhor Jesus. Deus lhe abençoe em nome de Jesus.